Para essa nossa aula de história, nós vamos retornar às páginas 34, essa página aqui, ó, e 35 do livro, que é uma pequena atividade. Ela fala sobre a invenção da escrita, registro de memória à escrita, que na minha opinião é a maior das invenções humanas. E naquele momento, quando eu enviei essas páginas, eu pedi para que vocês fizessem a leitura das páginas para conhecer o texto. Especificamente nessa página 34 aqui, fala sobre 3 tipos diferentes de escrita: a escrita cuneiforme, os hieróglifos e pictoglífica, além do alfabeto que veio se aperfeiçoando ao longo dos tempos até chegar ao alfabeto que nós conhecemos e utilizamos na nossa escrita. Depois da leitura desse texto aqui, vocês deveriam fazer essa atividade da página 35. Então é sobre essas 2 páginas que se dará a aula de história. Vocês já estão percebendo aqui que a letra B eu já resolvi, mas depois eu entro em detalhes. Eu criei o meu sistema de escrita aqui, como vocês podem ver aqui, ó, e já cumpri o que a questão está solicitando. Mas vamos por parte. Primeiramente, nós vamos aqui para leitura e análise do texto, que fala sobre registros de memória da escrita. Eu vou abrir a página aqui para vocês verem que ela tem vários elementos que eu já coloquei aqui para facilitar o entendimento de vocês. Eu havia dito, vou começar por aqui, ó. Eu havia dito para vocês que eu considero a escrita como a maior das invenções humanas. Veja que nós temos aqui uma linha traçada indicando a pré-história, e depois surge a escrita. O povo sumério, eles inventam a escrita, pelo menos historicamente. Nós temos como registro que foi o povo sumério, que viveu na região da Mesopotâmia, nós já estudamos sobre isso, que foi que criou o primeiro sistema de escrita. Então surge a escrita aqui em 3.500 anos atrás, e a partir daí o termo deixa de se chamar pré-história e passa a se chamar de história. Então vejam como a gente vai ver isso na escrita, no texto, aliás, como a invenção da escrita ela inaugura um novo período que nós conhecemos como história. E eu quero, antes de iniciar a leitura, me debruçar um pouquinho sobre essa linha do tempo. Veja que eu tracei uma linha do tempo aqui, ó, na amostragem que eu coloquei aqui, ela vai até 7 milhões de anos. Então, passa pelos períodos paleolíticos, neolíticos e idade dos metais. Inclusive, nós já estudamos sobre esses 3 períodos aqui. Mas eu quero ir lá a milhões de anos atrás. Vamos seguir a reta aqui e voltar a milhões de anos atrás, na verdade a 65 milhões de anos atrás. Só para nós entendermos. Nós estamos aqui no período pré-histórico chamado período Cretáceo, que aconteceu há 65 milhões, está milhares aqui, mas é milhões de anos atrás. 65 milhões de anos, quando os estudos indicam que nesse período, no período Cretáceo, aconteceu um evento de extinção em massa que acabou com os dinossauros. E
De lá para cá se passaram 65 milhões de anos. Esse período é chamado pré-histórico. Aconteceram várias mudanças no planeta Terra ao longo desse período. E chegamos aqui há 7 milhões de anos atrás. Surgiram os primeiros grupos humanos. Tá? Esses grupos humanos foram denominados de Australopithecus. É claro que vocês vão estudar mais detalhadamente sobre isso no ensino médio. Só estou fazendo uma abordagem para que vocês possam entender essa linha do tempo. Então, há 7 milhões de anos, a pré-história, os nossos estudos históricos indicam que surgiu os primeiros grupos humanos e eles eram chamados Australopithecus. Há 2 milhões de anos surgiram o Homo habilis. Aqui o Homo habilis, nós podemos ver nesses desenhos aqui como eles foram evoluindo com o decorrer do tempo. Então lá o Homo erectus, ele começa a utilizar o fogo. Nós vemos aqui na mão do Homo habilis há 2 milhões de anos que ele já utilizava rochas para se defender, para cortar os seus alimentos, mas o período que faz parte do período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Esses homens aqui, antigamente, o Homo habilis, eles quebravam as pedras, eles lascavam as pedras e, uma vez lascada, ela tinha as pontas cortantes, eles utilizavam como armas. E também temos o Homo erectus, nós vemos aqui já de posse do fogo, que quando eles descobriram o uso do fogo, é claro que eles não descobriram o fogo, descobriram o uso do fogo. Isso deu para eles poder sobre os demais grupos humanos. Aí nós estamos aqui no Homo de Neandertais, e vejo que ele já faz parte do período Neolítico. É quando esses grupos humanos, em torno de 10 mil até 5 mil anos atrás, eles dominavam a agricultura, já sabiam plantar, dominavam a agricultura, criação de animais, e também um período neolítico é chamado Idade da Pedra Polida. É quando não mais eles lascavam as pedras, como aqui nesse exemplo. Eles já poliam as pedras para deixar de acordo com o formato que eles queriam. Ou seja, para ponta de flecha, de arpão, para fazer facão, etc. E lá há 5 mil anos atrás, conhecido como a Idade dos Metais, é quando os grupos humanos eles descobrem o metal e não mais utilizam somente a pedra ou o osso, como aqui nos grupos do Australopithecus. Eles passam a utilizar o metal para aprimorar ainda mais as suas armas. Então vejam que nessa evolução de 5 mil anos, nós já estamos falando num homem que já tinha muitas habilidades por adquirirem maiores conhecimentos. E quando foi lá, há 3.500 anos atrás, na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, um local conhecido como Suméria, o povo que vivia ali estava tão desenvolvido que eles tinham o seu próprio sistema de comércio, o seu sistema de criação de animais, e também eles tinham o seu próprio sistema de navegação e inventaram, como a história registra, foi lá na Suméria onde foi encontrado os primeiros registros de escrita. Então a Suméria é considerada o berço da invenção da escrita. Isso aconteceu há 3.500 anos atrás. E quando isso acontece, quando a escrita ela é inventada, veja que a pré-história ela dá lugar à história, ou seja, antes da invenção da escrita nós chamávamos de pré-história. E quando surge a escrita, nós passamos a chamar de história, que vai até os tempos que nós estamos vivendo hoje, que teve a Idade Antiga. Foi na Idade Antiga que Jesus Cristo nasceu, por exemplo. Aí nós vamos recorrer aqui
ao calendário cristão, quando tudo que aconteceu antes do nascimento de Jesus era chamado antes de Cristo. Por exemplo, todos esses acontecimentos que eu mostrei para vocês aqui, para o calendário cristão é chamado antes de Cristo. Aí quando Jesus Cristo nasce, lá na Idade Antiga, tudo que acontece após o nascimento dele é chamado depois de Cristo. E isso, até os dias de hoje, já se passaram 2021 anos. Ok? Então, vejam lá que no nosso tempo histórico, que é o tempo que nós estamos vivendo, já apareceu a Idade Antiga. Em 476 anos termina a Idade Antiga com a queda de Roma, porque Roma era o maior império até então. Aí acontece a queda de Roma, acontece a queda desse império, e aí a Idade Antiga deixa de existir e passa a Idade Média, que terminou em 1453 com a queda de Constantinopla. É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, isso não interessa para nossa aula. Aí começa a Idade Moderna, que a Idade Moderna vai até o ano de 1789 com a Revolução Francesa e a queda da Bastilha. E o que está acontecendo hoje é a Idade Contemporânea, que apesar de dizer aqui que vai até hoje, mas estudos comprovam que nós já não estamos mais vivendo numa era contemporânea. Desde a Revolução Industrial, lá em 1900, que a ciência, os estudos históricos indicam que foi inaugurado um novo tempo histórico chamado Antropoceno. Mas nós não vamos entrar em detalhes, é só realmente para vocês entenderem essa linha do tempo aqui, que toda ela está embasado no assunto que nós vamos tratar, que é sobre a escrita. E vamos lá. Olha lá. Registros de memória à escrita. Fico até arrepiado de ler a respeito, porque realmente eu considero a escrita como sendo a maior das invenções humanas. Veja lá. A escrita representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação. Então o homem sempre procurou se comunicar, e quando surge a escrita, quando a escrita é inventada, essa forma de comunicação e de registro das coisas que as pessoas queriam e querem se comunicar, houve uma facilitação com o advento da escrita, com a invenção da escrita. E entre os povos antigos tinha uma importante função na vida religiosa e econômica. Veja que quando a escrita surge, ela surge mais para atender os interesses da vida religiosa e da vida econômica da religião e da economia do povo. Então, a princípio, a escrita surge para atender o interesse desses dois segmentos, da religião e da economia. Pois os rituais, olha lá, os rituais religiosos e a coleta de impostos, por exemplo, eram registrados. Daí a importância da escrita nesse primeiro momento aí, ó. As primeiras formas de escritas conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos. Já pensaram há muito tempo atrás? E de que forma essas escritas foram registradas há 5.500 anos? Quem é que lembra? É com aqueles desenhos nas cavernas, lembram? Quem disse as pinturas rupestres acertaram, que são aqueles desenhos que eram pintados nas cavernas, que datam de 5.500 anos. É o que diz aqui nesse segundo parágrafo, ó. As primeiras formas de escritas conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos. Alguns historiadores do passado consideram seu desenvolvimento uma transformação muito importante, muito relevante, e por isso definiram o surgimento da escrita
como o marco que separaria dois períodos distintos, a pré-história da história, justamente o que eu falei aqui, ó. O surgimento da escrita ele separa a pré-história da história. É isso que está dizendo nesse parágrafo aí. Eles acreditavam que os registros escritos eram os recursos essenciais para conhecer a vida dos povos do passado. Hoje sabemos que ela é muito importante. Ela quem? A escrita. Hoje nós sabemos que a escrita é muito importante, mas que não é o único recurso. Mas falando ainda da escrita, nós podemos perceber nas nossas aulas do dia a dia que ela faz parte de todo o processo educacional. Ou seja, quem não sabe escrever e não sabe ler, por exemplo, não está conseguindo acompanhar nossas aulas. Daí vocês conseguem perceber a importância da escrita. E nós vamos ver aqui 3 exemplos de escrita que surgiram no passado. Vejam aqui, ó. Diferentes tipos de escrita. Muitos povos antigos desenvolveram maneiras distintas de escrever. Eles desenvolveram suas próprias maneiras de escrever. Aí eu venho falar aqui dos sumérios. Ó. Os sumérios, na Mesopotâmia, foram os inventores da escrita cuneiforme. E tem aqui um exemplo da escrita cuneiforme. Olha aqui, ó. Essa escrita aqui é uma escrita suméria. A escrita suméria. Deixa eu mudar aqui de cor. Viram lá? Uma escrita suméria. Essa é uma chamada escrita cuneiforme. E ela é chamada de cuneiforme por causa do material que era utilizado para fazer as marcações num bloco de barro. Vejam aqui, ó, nós temos aqui uma escrita cuneiforme que tem mais de 3.000 anos, que foi encontrado lá na Suméria. Então, podia ser feito de madeira, como vocês podem ver aqui, de ossos, mas ela tinha esse formato justamente para marcar na argila ou no barro mole, que depois ficava seco e endurecia. E isso daqui é chamado de cunha, por isso cuneiforme, vem disso daqui que nós vamos ver no texto aqui, ó. Os sumérios na Mesopotâmia foram os inventores da escrita cuneiforme. Aqui uma escrita cuneiforme, feita sobre argila, nós conhecemos também como barro, com um objeto pontiagudo chamado cunha. Tá aqui a cunha, ó. Nesse caso aqui é feito de madeira. Se nós tivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer nós iríamos reproduzir uma escrita cuneiforme. Então o nome desse objeto pontiagudo é chamado de cunha, de onde vem a palavra cuneiforme, em forma de cunha. Cuneiforme significa em forma de cunha. Então a escrita cuneiforme foi criada por quem? Pelos sumérios. E significa o quê? Cuneiforme em forma de cunha. Muito bem, a gente vai precisar disso para a nossa atividade. O outro foram os egípcios, que inventaram os hieróglifos. Eu tenho aqui um exemplo de um hieróglifos, aqui inventada pelos povo egípcio. Inventada pelo povo egípcio, que isso daqui são hieróglifos. E nós vamos ver aqui os egípcios inventaram os hieróglifos. Eiro significa sagrado e glifo, símbolo, ou seja, hieróglifo significa símbolos sagrados. Uma escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes, porque eram justamente os escribas e os sacerdotes que sabiam escrever, ou nesse caso desenhar, os hieróglifos. Naquela época lá, há 3.000 anos atrás, a escrita não era para qualquer um, só realmente lá no Egito, somente os escribas, os escribas e os sacerdotes que sabiam reproduzir, escrever esses hieróglifos.
e esses hieróglifos eram muito utilizados em templos e túmulos, como nós vemos muito nos prédios egípcios. Aí vemos aqui, ó, falar aqui desse tipo de escrita chamado pictoglífica. Nós vamos ver aqui que isso é lá dos maias e tem 3.500 anos. Então vejam aqui, ó, os maias, que é um povo que viveu na América entre os séculos 3 e 10, também criaram uma escrita por glifos. Diferente dos egípcios, os glifos deles eram eiros, ou seja, glifos, símbolos sagrados. O dos maias eram figuras sagradas. Vejam lá, ó, símbolos de figuras. Vejam lá, ó. Então os maias, que viveram lá na América entre os séculos 3 e 10, também criaram uma escrita por glifos, símbolos que representavam palavras. Como nós podemos ver aqui, ó, são símbolos. Por isso, sua escrita se chamava pictoglífica. Picto significa figura e glifo, a exemplo aqui também do mesmo significado, significa símbolo. Então, pictoglífica significa figuras em forma de símbolo ou símbolos em forma de figura. Aí, com o passar do tempo, esses tipos de escrita foram se desenvolvendo. Aí surgiu o alfabeto, como nós estamos vendo aqui, ó, os fenícios, eles criaram um sistema de escrita baseado em alfabeto. Olha que detalhe de inscrição em túmulo fenício, que tem cerca de 3.000 anos atrás. Vejam aqui, e foi por meio desse alfabeto fenício que o alfabeto veio se desenvolvendo e chegou até o que nós usamos e conhecemos hoje, como um alfabeto de 26 letras. A, B, C, D, e vocês devem saber que aprende isso no primeiro ano. Ó, diferentemente dos sumérios, dos egípcios e dos maias, que foi justamente os sumérios que criaram a escrita cuneiforme, os egípcios que criaram os hieróglifos e os maias que criaram a pictoglífica. Então, diferente desses povos, os fenícios utilizavam um alfabeto composto de 22 letras. E nesse alfabeto fenício não existiam vogais, não tinha o A, E, I, O, U, não existiam. E só tinha 22 letras que podiam se unir. Essas letras elas se uniam para formar palavras. A exemplo do que nós fazemos hoje, por exemplo, para escrever a palavra bola, nós unimos as letras B, O, L, A. Nós fazemos isso hoje, só que lá há 3.000 anos atrás, como nós estamos vendo aqui nesse exemplo aqui de uma inscrição no túmulo fenício, o povo fenício ele não utilizava as vogais, não existiam as vogais. E eles só usavam as 22 letras, uniam essas letras para formar palavras, que é o que nós fazemos hoje, como eu dei um exemplo aqui, bola. O alfabeto fenício ele serviu de base para o alfabeto grego, que foi usado lá na Grécia, e que, por sua vez, deu origem ao alfabeto que nós utilizamos na língua portuguesa. Viram como o alfabeto que nós usamos hoje, que é composto de 26 letras, para ele existir da forma como nós conhecemos hoje, passou por um longo processo que veio, considerando os fenícios aqui, considerando os fenícios, a escrita fenícia, que é a base, a escrita fenícia é a base do alfabeto que nós utilizamos hoje, de 3.000 anos. Mas também nós podemos ver que lá há 5.500 anos, quando os homens faziam os registros nas cavernas, ele também era um sinal de que a escrita estava surgindo e ela se desenvolveu ao longo da história e hoje nós utilizamos na língua portuguesa.
bem interessante mesmo, eu adorei esse texto. E por meio desse texto vocês deveriam fazer essa atividade aqui, ó. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, porque justamente para o vídeo não ficar tão longo, depois eu faço um outro vídeo sobre essa outra página.